A gente vive fazendo uma pergunta capciosa por aqui, e pra gente mesma, que é: você cuida da sua pele ou você tá trabalhando pra ela? A gente fez até um episódio que a gente falava assim: "Será que você virou funcionária do seu rosto?", né. Porque parece exagero, mas não é. O tanto de rotina, ativo, cronograma, eu tô tratando, eu tô prevenindo, eu tô corrigindo, tudo isso virou lugar comum e para além de um baita investimento de dinheiro e de tempo, como a gente brincou na abertura, esse skincare em excesso tem sido associado a efeitos colaterais físicos e também psíquicos. E aí nasce a palavra-chave desse episódio, dermorexia, também chamada de cosmetorexia em alguns estudos, que é basicamente quando a obsessão pela pele perfeita vira um negócio que começa a atrapalhar o funcionamento da própria pele e também da sua mente. Não é por acaso que essa definição tem orexia no nome, que é o sufixo usado para definir distúrbios como anorexia, vigorexia, ortorexia, ou seja, esses comportamentos obsessivos que estão relacionados à necessidade de controle. Alguns especialistas já apontam que, para além de terapia, o uso de medicação para tratar toque, ansiedade, depressão pode ser necessário em pacientes que simplesmente não conseguem pensar em nada além dos seus rostos. Então, vamos fazer essa terapia sobre consumo e autoimagem? Bora lá! Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Isa Deson, sou pesquisadora de tendências e criei Tchau Belo junto com a Vânia Goy, jornalista, para contar publicamente um pouco das pesquisas, caminhos estratégicos que a gente desenvolve para diferentes tipos de negócios aqui nos bastidores. E hoje a gente quer falar sobre essa fixação por skincare. Exatamente. Porque essa história tem camadas mil, né? Fala dessa necessidade de controle contemporânea, desse imperativo de que as mulheres precisam ser perfeitas e muito apresentáveis, do medo que a gente tem de envelhecer, de gente muito jovem já caindo nessa armadilha e também de peles muito sensibilizadas pelo exagero dos produtos. E tempo, né, gente? Fala de tempo, porque é muito tempo que a gente investe nesse objetivo estético de manter um rosto sem poros, com uma textura lisinha, de glow total, sem manchas. Tem um tanto disso que faz parte de uma construção cultural do que é beleza para a mulher, e isso não tem muito jeito. Mas tem uma outra parte toda que é realmente um ritual prazeroso, uma fonte de cuidado, uma fonte de autoestima, mas a gente só precisa ficar de olho, porque às vezes as coisas saem do controle, sobretudo quando a gente está falando das adolescentes. E sabe que tem uma coisa importante que eu venho pensando aqui desde que a gente mergulhou nessa pesquisa, sobretudo para a indústria, né, e a gente aqui que também cria conteúdo e lida com informação, porque há sempre uma associação entre pele bonita ser pele saudável, sobretudo nesse momento em que longevidade e saúde ditam o ritmo de praticamente todos os mercados que a gente trabalha, mas a gente precisa lembrar que pele saudável e bonita não é necessariamente uma pele esteticamente perfeita, né? Até porque o que a gente vive como experiência de pele perfeita passa por uma tela que engana e muito, né? Muito. E a Dazed and Confused fez uma matéria ótima com a Jessica Defino, uma das jornalistas mais críticas ao universo de beleza e a responsável por deflagrar esse termo, o termorexia, falando justamente que, para além da estética, a nossa pele tem 1000 funções importantes. Afinal de contas, é o maior órgão do nosso corpo. E que essa noção de pele perfeita não deveria ser o termômetro do que é saúde da pele e, consequentemente, saúde do corpo. Tem uma confusão aí, né, entre aparência e função mesmo. Mas antes da gente entrar no terreno emocional, que é drama, vamos falar dos efeitos colaterais de skincare demais. Bom, tem um episódio aqui neste podcast só sobre peles sensíveis, né? Lá a gente fala de uma categoria de produtos e de um mercado que está em ascensão não por acaso. Parte, obviamente, tem a ver com pessoas que nasceram com peles sensíveis, mas muito vem de uma necessidade crescente que está falando de uma pele que está sensibilizada, ou seja, mais irritada, com a barreira de proteção
comprometida, às vezes inclusive inflamada. A gente vem conversando com muitos dermatos que falam principalmente de 2 queixas. Então, acne e cravos por excesso de produtos nutritivos e pesados, sobretudo entre as mulheres mais jovens que ficam tentando fazer as 10 camadas de K-beauty que elas veem no TikTok, e também essa pele mais reativa, pelo excesso de ácidos, de esfoliantes, de retexturizantes, nessa busca por uma pele mais lisa e sem rugas, né. Nossa, e que saudade de quando podia passar um creme mais fininho, né? Creme soft de preferência. E as meninas queriam passar vários e vários grossos, que loucura. Gente, pele não é bancada de laboratório. Eu tô aqui uns 10 anos, né, falando que a gente tem a vida inteira para usar produto. Não precisa usar tudo de uma vez. E assim, na melhor das hipóteses, eles não vão fazer efeito, né. Pior, né, só na física a gente já falou, né. Mas, gente, qual será, né, a pira com tanto produto para pele? A gente já deu uma pista falando ali no começo, né? Eu acho que depois de beleza e longevidade, talvez as palavras que a gente mais fale nesse podcast sejam policrise e controle, que é meio o cerne desse desconforto inicial, contemporâneo, que todo mundo tá vivendo rindo de nervoso, né. Porque sim, todo mundo sofrendo, né. Inclusive eu estava ouvindo sua amiga, Carol Tchiquian, essa semana falar do contexto de permacrise que nos deixa nessa sensação constante de frustração, vamos dizer assim. E aqui a gente falou nos últimos episódios sobre magreza, sobre longevidade, sobre monitoramento de saúde, sim, a gente já falou de tudo isso e mais um pouco no Tchau Bela, e como que está tudo relacionado a um desequilíbrio diante do consumo e da autoimagem nesses tempos loucos que a gente vive. A gente está se sentindo muito vulnerável, com muito medo, e isso tem a ver, sim, com o cenário político, ambiental, econômico, principalmente porque eu diria que não é necessariamente a época mais sofrida da história da humanidade, mas é a época na qual a gente é mais bombardeada com informação, com imagem, de tudo que é negativo e angustiante. Claro que isso vem porque as redes ganham com isso. A consequência é a gente olhar muito para a gente mesma. A gente tentar ter esse controle que se traduz em excesso de autocuidado, excesso de atenção ao nosso próprio corpo. Será que fez sentido tudo isso? Super. Eu acho que também tem a ver com uma cultura mais individualista, né, esse conceito de criar a melhor versão, que também precisa ser televisionada, ou melhor, postada no Instagram, né, esse outro responsável, por essa obsessão que a gente tem com a nossa imagem, né, nesse caso com o nosso rosto. É sempre legal a gente lembrar para a turma millennial ou mais, assim, como a gente, que a gente nunca tinha visto o nosso rosto tanto na história da humanidade, a gente nunca tinha se olhado tanto antes. Então, as redes sociais, naturalmente, elas são um combustível de consumo e a gente não consegue mais saber o que vem antes, se a rotina virou conteúdo ou se o desejo de fazer conteúdo e produzir entretenimento aumenta e guia a nossa rotina ultra exagerada. E aí a gente tá um pouco perdido nesse lugar, né. Essa matéria da Daisy é muito boa, tem um outro trecho com a Ellen Atlanta, que é uma autora, fez uma pesquisa extensa para um livro chamado Pixel Flash, que fala sobre essa cultura tóxica de beleza, e ela fala um pouco das personagens que ela foi encontrando para escrever. Ela diz que encontrou mulheres que cronometravam a aplicação dos produtos ao milésimo de segundo, que não saíam de casa nos horários de sol, que cobriam os vidros do carro dos pais para evitar os raios UV. Tudo aqui exacerbado, sim, mas acho que nos dá um panorama do quanto isso pode ficar doentio mesmo, né. Porque ela conta que elas ficavam angustiadas com a ideia de não ter acesso à própria rotina de cuidados com a pele. Então vou fazer uma tradução livre aqui, que ela diz assim: "Quanto mais eu conversava com as mulheres, mais percebia que as preocupações e obsessões que costumamos diagnosticar em relação à alimentação e aos exercícios, agora se aplicam ao mundo da beleza". E aí eu fico pensando numa coisa que eu ouvi recentemente num grupo focal que a gente fez para um cliente, que era uma menina, a mais nova da sala, de 27 anos, que ela não consegue sair de casa sem o filtro solar. A gente sabe que é bom você usar filtro solar todo dia para a saúde, não só para, né, envelhecimento, mas não conseguir sair de casa. Meio alimentar aquela culpa de não treinei, preciso me punir, entendeu. Então, tem uma outra reportagem muito boa no The Cut,
que conta outras histórias reais de garotas absolutamente fixadas pela sua aparência a ponto de precisarem de ajuda médica mesmo. Algumas delas não conseguem ficar sem tirar uma selfie a cada hora para checar como as pessoas da faculdade estão vendo o rosto delas, ou têm ataque de pânico em frente ao espelho, se arrumando para sair, por exemplo, porque enxergam algo completamente distorcido da realidade, bem no pique do filme A Substância. Sério. Esse roteiro mexe muito comigo, porque eu acho que, assim, a gente tem muita responsabilidade, né, como atuantes desse mercado, como mulheres, como mães, como tias, como pessoas que estão aí, eh, com uma oportunidade, quando eu olho para esse uso das redes, de também mostrar que, cara, a pele perfeita, ela pode vir a ser um projeto absolutamente infinito, se a gente não focar em outras coisas e outros aspectos da vida, né. E sim, a gente pode precisar de ajuda profissional para tratar compra compulsiva, ansiedade, medo do envelhecimento, sensação de que você nunca está pronta, ou essa culpa que a Vânia falou, nesse lugar de falha na rotina, né. Eu acho que é importante também, quando a gente pensa em estratégia, sobretudo as marcas de comunicação, etcétera, entender que essa dimensão de tempo e de energia também precisa ser problematizada sob essa ótica de gênero. Opa. E não por acaso a gente está falando de mulheres e de adolescentes, porque faz parte dessa construção de fazer as mulheres ficarem muito ensimesmadas nessa coisa de serem jovens, de serem atraentes, e é um pouco se distraindo do mundo ao redor que está pegando fogo, geralmente sendo ateado por homens brancos e cis, né. É, porque a manutenção estética ela não é neutra, né. Primeiro que ela recai de outra forma em cima das mulheres, ela tem um custo social, financeiro e de tempo, como você já falou. Psíquico, né, porque o nível de insegurança que a gente vê essas meninas demonstrando é inimaginável, né. É, e assim, olhando por uma perspectiva histórica, é um mercado que tinha muito a ver com os Mad Men lá, os publicitários, alimentando essa vida dessas mulheres que, durante muito tempo, tinham uma função puramente caseira E e estavam a serviço deles, da manutenção das relações, né, subservientes de gênero. e aí eu lembrei, pra descontrair, pra não ficar muito sério, do Marcelo Hernandes, que se vocês não assistiram o especial dele no Netflix, vale cada minuto. É um menino de Miami, latino-americano, engraçadíssimo, e ele fez uma parte do stand-up dele falando sobre como é que a mulher se prepara para ir num date. Ele começa dizendo que o homem tem que sempre pagar o jantar no date, coisa que eu, Isa, sempre fui muito contra, mas vou terminar o pensamento, porque depois do que eu ouvi ele falar, eu concordei. Ele falou assim: "Se você não for pagar o jantar, você avise essa mulher, porque se essa mulher não saiu num date há pouco tempo, ela vai passar por um ritual de transformação, tortura, e dor muito intenso". Então ele começa explicando que a mulher tem bigode, daí ele fala que ela passa por esse ritual onde depila tudo, arranca tudo do corpo, e paga-se muitíssimo, sofre-se muitíssimo, ela chega no date e o cara vira e fala: "Quando o que que tá fazendo?". "Ah, eu não sei ainda como é que eu tô resolvendo minha vida, ainda tô me procurando nesse mundo". E fala: "Olha, se não quiser pagar no date, tudo bem, mas aí você avisa que sejam os 2 de bigode no date e dividir a conta que nem 2 homens". Porque a Igor, em última instância, está a serviço de um patriarcado, né, enfim. Mas cá, vamos respirar, vamos voltar para o skincare. Mas, vamos pensar, se em alguma medida a gente que é adulta fica muito impactada com esses relatos, ou isso mexe com a gente emocionalmente, como mexe, e a gente aqui tem bagagem crítica para entender, um pouco dos nossos limites, mas também nos identificamos facilmente com o potencial problemático dessa história. Você imagina as crianças que não saem das redes sociais. É, a gente já estava falando lá do fenômeno das skincare kids ou Sephora Kids em 2024, mas acho que é importante a gente atualizar um pouco aqui, porque ainda pode dar muito ruim e ficar ainda mais preocupante. Segundo dados da YPulse, empresa americana de pesquisa, 50% das mulheres jovens dizem que se sentem piores com a própria aparência por causa das redes sociais. E 26% das meninas entre 8 e 12 anos já dizem o mesmo. E nem nas redes sociais elas poderiam estar, teoricamente. Ou seja, esse relacionamento tóxico, né?
Que a gente já sabe, né, gente? Se a gente lida mal com as redes, com a comparação, imagina quem não tem ainda repertório, autoestima plenamente construída. Enfim, tem outro dado interessante, que segundo alguns pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá, eles fizeram um estudo que revelou que 55% dos adolescentes expressaram insatisfação com seus corpos e que esse índice aumenta conforme cresce o tempo de uso de redes. Só sobre rotina de skincare, observando crianças e adolescentes nas redes sociais, cientistas da Northwestern Medicine apontam que meninas de 7 a 18 anos estão usando, em média, 6 produtos no rosto, com rotinas diárias custando uma média de $168 por mês, deve ser. E os vídeos mais vistos, com uma média de 11 ingredientes ativos, que são, inclusive, potencialmente irritantes. Outro dia eu estava tirando blush de niacinamida da Necessaire da minha afilhada de 10 anos que ela ganhou de aniversário. Esse é um recorte de quem tá postando nas redes, né, gente? Se tá postando nas redes é porque tem uma liberdade em casa, tem uma mãe que incentiva o consumo. Naturalmente não é todo mundo que é assim, mas eu acho bem interessante. $68 para fazer. Mas é interessante de observar o que talvez crianças estejam consumindo. Tem um outro dado que frequentemente é associado a uma pesquisa da Ulta Beauty, que é a multimarcas de beleza americana e tal, que diz que a geração alfa começa a experimentar produtos de beleza aos 8 anos, em média. Que eu acho até que começa mais cedo aqui no Brasil, um glossinho e tal. Mas o mais interessante é que isso é mais ou menos a metade da idade que as millennials e que a geração X começou a experimentar. Olha só que loucura. Bom, e esse é um fenômeno perfeito para o mercado que cria uma economia de micro tendências nas redes, né? Então, cada novo termo, como glass skin ou butter skin, abre lá um novo carrinho de compras, como se todos os cremes que você mantém na bancada ficassem obsoletos da noite para o dia e como se algo fosse fazer efeito sem ser usado com consistência. Então, se a gente cai nessa armadilha, tá todo mundo lá na comprinha da madrugada. Bem, imagina criança e adolescente, né, que ainda não tem repertório emocional para tomar decisão. Bom, diante de tudo isso, vamos pensar para onde o futuro aponta? Sim, eu não gosto quando a gente empurra a responsabilidade inteiramente para o consumidor, como se dependesse apenas das famílias regularem o que as redes sociais apresentam para os adolescentes. Por exemplo, é claro que monitorar é preciso, mas o melhor seria contar com uma regulação ética, né? De conteúdo, de publicidade, de big techs interessadas em educação, né? Aí acho relevante quando várias marcas vão se organizando e pensando nisso. Recentemente, o Grupo Boticário lançou o Pacto sobre o Skincare Responsável, que ganhou, inclusive, signatários concorrentes, né? Como a Arcticus e a Avene. A gente achou muito legal também quando as marcas do mesmo segmento, que são concorrentes, se unem em prol de uma discussão que precisa ser maior, né? Não, a gente tem que tomar as rédeas dessa situação. E acho que outro caminho que a gente pode apontar aqui, como conta movimento, é ainda o tal do skincare minimalista. Um dos nossos episódios mais ouvidos e mais antigos, já tem mais de 4 anos. A gente já estava lá atrás falando dessa ressaca do skincare, desse desejo por rotinas que sejam mais simples, mas consistentes, feitas com produtos muito eficientes, cheios de tecnologia. Ou seja, o famoso menos é o suficiente. E acho que ainda tem fôlego, né, para o minimalismo. Acho que sim, acho que nós duas e quem trabalha com esse tipo de coisa que nem a gente fica achando que fica tudo meio velho, porque o nosso trabalho é sempre pensar o que vem e para onde vai. Mas o Skinimalism é um dos exemplos de quanto que a saturação da hiperaceleração daquilo que você muito bem chamou de microtendências e movimentos de mercado gera na gente, né? Que mais será que vem? Não sei, acho que a gente gosta de falar de personalização, né? Temos episódios aqui, e que é mais do que só fazer com o seu nominho, fazer uma embalagem Não, a gente monograma uma você coisa. escolher. Não, a gente está falando de personalização mais séria, né? De diagnóstico, a gente olhar para a personalização pelo viés dos dados, dos escaneamentos, de um algoritmo que pode reduzir tentativa e erro. Claro que tudo pode intensificar essa obsessão, mas eu gosto muito da ideia de um único produto pensado para mim, eu não vou ter que ficar adivinhando o que vai funcionar. Comprando, testando, né?
De toda maneira, né, gente, nem todos os cremes do mundo vão garantir uma pele perfeita. Primeiro, que ela não vai ser perfeita, ela muda todos os dias. Segundo, porque pele depende de outros 1000 fatores, genética, estilo de vida, nutrição, estresse, né, enfim. O ciclo, o fim do ciclo, a gravidez, tudo que é ser mulher. Porque, assim, de forma objetiva, existe um limite estrutural do que um sérum pode resolver. E a nossa vida, gente, merece investimento de tempo em coisas muito mais interessantes, que tragam muito mais satisfação. Nada disso tem a ver com perfeição. Tem a ver com a gente estabelecer um pensamento crítico, né. É gostoso usar e é gostoso comprar, mas a vida é mais do que consumo, né. Usa essa insatisfação pra fazer seu skincare, uma maquiagem, lutar contra o patriarcado, não sei, entendeu. Ou descansar do patriarcado, fazer uma massagem facial, mas enfim, a nossa existência não pode se resumir ao que a gente parece e às coisas que a gente pode comprar, né, ainda que seja delicioso, e estamos aqui fazendo curadoria para que você acerte mais do que erre, perca menos tempo, escolhendo, mas ainda assim a gente precisa medir diariamente, né, o nível de atenção que a gente dispensa ao capitalismo. Com aquele nosso tradicional conselho de beleza, que é trabalhar a autoestima e a terapia Em dia, né. é muito importante. Gente, o Tchau Bela é idealizado por mim, Isa Deson e pela Vânia Goy e faz parte de um núcleo de pesquisa e estratégia focado em comportamento e consumo nos mercados de beleza e bem-estar. Esse episódio foi gravado no nosso escritório aqui em São Paulo e contou com pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa, da Hanna Dourado, a identidade visual do Nino Alexandre, a arte e a edição são da Bianca Lima e a trilha é do Chico Reginato. E a gente volta daqui a 15 dias. E a gente volta cabeçuda daqui a 15 dias, que tá difícil esse mês, viu. Até lá! Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.